Olá e bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Eu sou o Dino e me acompanho Anderson de Godoy, da IntegraSul, Olá a todos. André Bonato, da Sim Rede de Postos, Olá, pessoal. Maurício Cavalli, da Bruning, Bom dia, pessoal. e Matheus Landim, da Pars. Bom dia, pessoal, tudo bem? Certo, eu vou, como a gente tem bastante gente hoje, né, e eu acho que tem algumas pessoas que ainda não participaram aqui do Got Shell, eu vou pedir para todo mundo fazer uma breve introdução, se apresentar, dizer o que faz, como é que é o dia a dia de vocês. Podemos começar pelo Anderson. Bom, eu sou team leader aqui no IntegraSul, né, na parte de Red Team. A gente trabalha com serviços ofensivos, né, na parte de testes de intrusão, campanhas de phishing, pentests ali, direcionados à infraestrutura e até operações de Red Team especificamente, né, simulações de adversário. E assim por diante. Basicamente, essa é o nosso trabalho aqui durante o dia. Ok, obrigado, Anderson. André, pode te apresentar? Então, eu sou o André, trabalho no Grupo Argenta. Eu sou SRE DevOps aqui no Grupo Argenta. A nossa parte é de administração de todos os ambientes de nuvem pública de todas as empresas do grupo, né? Como onde as aplicações são publicadas. Então, a gente tem um time de desenvolvimento também, aqui de mais ou menos umas 30 pessoas, para a parte de desenvolvimento e também de sustentação de barramento, que é nosso canal de comunicação ali com o sistema da SAP da organização. Basicamente, esse é o nosso escopo. Eu tinha te apresentado antes como da Sim Rede de Postos, né? Sim Rede de Postos é uma Isso, das empresas do Grupo Argenta, tá certo? isso aí. A Sinrede é a parte varejo do Grupo Argenta, né? É uma das empresas que compõem o grupo. Tu sabe assim de cabeça todas as Vai, empresas do grupo? vou, é, Ou tem muito? tem bastante. A Argenta ela é composta hoje pela. A gente tem algumas distribuidoras, né, espalhadas pelo Brasil. Tem agora também a aquisição de uma outra distribuidora, era uma empresa francesa, né? Está adquirindo a parte de operações do Brasil, também na área de distribuição. Temos a parte de postos de combustíveis, que é a Sinrede, e agora está dando com força a Petronas. A Charrua também faz parte do grupo, também é distribuição de combustível e postos de combustível, mas são postos que são franqueados. É estilo Petronas. Então, a Charrua, então, é uma empresa de distribuição também do grupo, que tem postos de combustível, mas são postos franqueados, né? A gente tem a parte de lubrificantes também, aqui na região sul. Temos a parte de aviação também, para combustível de aviação em alguns aeroportos. E temos uma financeira também, uma IP, hoje, uma instituição de pagamento, que é o A27, que é a tendência que possa vir a se tornar um banco, então tem projetos para isso também. Mais ou menos esse é o escopo de empresas do grupo, né? Todas as áreas aí. É, Legal. mais ou menos. Ataca para todo lado. Maurício Cavalli, da Bruni. Bem, eu sou o coordenador de TI, área de informática. Enfim, nós temos 4 grandes pilares lá na empresa, e um deles, então, é a parte de desenvolvimento. E temos uma equipe que desenvolve aplicações internas para a nossa empresa mesmo. Nós não comercializamos, mas essas aplicações elas rodam tanto na internet quanto também internamente, como APIs e tudo mais que a gente pode utilizar dentro da empresa. São mais de 300 aplicações desde, nem lembro que ano que foi, mas enfim, eu estou lá há 7 anos e isso já existia há muitos anos. Então, muitas pessoas, muitos desenvolvedores e, enfim, na parte de desenvolvimento nós temos isso. Uma das outras 4 partes é exatamente segurança da informação também. E a outra tem indústria 4.0, onde nós fizemos então toda a parte mais industrial também, não somente o Office, né? E tem o normal, TI normal aí, que é a questão mais de CST, que nós chamamos, que é serviços de
Centro de Central de Serviços de Tecnologia. Isso aí. Uhum. E a Bruning é do setor metal mecânico, certo? Isso. É uma empresa de 77 anos, fica localizada em Panambi, Rio Grande do Sul. E nós atendemos as principais montadoras, nós somos uma sistemista. Então nós estamos aí, nós gostamos de brincar que nós estamos no meio do sanduíche entre a usina e as grandes montadoras. A gente leva porrada dos dois lados. Então esse aqui é Entra aço, sai peça. isso aí. Então basicamente aí, se você tem algum carro nacional, provavelmente você tem alguma peça nossa sendo utilizada nele. Certo. E Panambi, que se não me engano, é o segundo maior polo metal mecânico do Rio Grande do Sul, né? Exatamente, só pede para Caxias mesmo. Não. Praticamente tudo na cidade lá está envolvido ou com agricultura ou com metal mecânico. Exatamente. E às vezes nas duas ao mesmo tempo. É verdade. Que é o nosso caso, como a gente tem unidades de negócio, né? Então nós também atendemos sim. além do mercado agrícola, rodoviário e outros segmentos aí também. Tá certo. E o Matheus Landim da Pars. Pode te apresentar, Matheus? Claro. Bom, sou o Matheus Landim, como foi falado, né? Faço parte da Pars, que é um distribuidor de valor agregado, né? Temos N frentes de produtos e em três BUs diferentes, né? Engenharia, criativo e infraestrutura, que é a BU que eu faço parte, né? Onde nessa BU sou responsável por especialista em soluções, né? Então nós cuidamos de Red Hat, CyberArk e Black Duck. Então, Ok, essas três empresas, inclusive, bem envolvidas com a parte de DevOps e DevSecOps, né? Que é o assunto do podcast de hoje, né? perfeito. Isso mesmo, Dino. Bom, vou dar uma pequena introdução. Eu estava dando uma olhada hoje de manhã na Wikipedia, né? Pensando em alguma coisa para começar o nosso assunto, e eu achei um parágrafo aqui que eu acho que dá uma boa resumida do assunto e, de repente, abre uma discussão para a gente conversar mais a respeito. Segue assim. A metodologia SecOps se propõe a ajudar os programadores a criar códigos levando em consideração a segurança, além de evitar ruídos entre setores de desenvolvimento, segurança e operações. O diferencial é que, dentro dessa metodologia, a segurança está sob a responsabilidade de todos os integrantes da equipe, independente do aspecto da organização. Então, eu achei bem interessante esse ponto, né, que segurança, operações, desenvolvimento são áreas distintas, né, que elas estão cada vez mais integradas e como o DevOps geralmente um processo contínuo, né? Eu não tenho o meu ciclo de entrega de software, não é mais assim um ano, vou começar em janeiro para entregar lá no final do ano um software, né? O ciclo, ele é, às vezes, semanas, dias até, né? Então, eu não tenho como ter fases tão distintas, né? Essa vai ser a fase de segurança agora no final, e se tiver problema eu começo lá do início. Não, daí, né, descamba todo o processo, né? Então, essa necessidade, inclusive, né, de incluir segurança em todas as etapas do processo, que eu achei bem interessante e atribuindo essa responsabilidade para todo mundo. O que vocês concordam com essa afirmação? Vocês têm alguma outra colocação que vocês acham interessante para definir a área, né? Posso começar falando, então? Lá Uhum. na empresa a gente divide em duas grandes etapas, grandes grupos de entregas. Tem um que nós chamamos, que é o pipeline, como você falou, que são pequenas entregas, no máximo uma semana. Então a entrega, logicamente, que ela passa por pequenas etapas de teste, análise e tudo mais, mas ela não pode levar mais do que uma semana. Levando mais do que uma semana, já entra em um projeto realmente. E aí tem fases bem definidas e Vai criar um fork, né? exatamente. Mas isso faz muito sentido o que tu falou, Dino, porque no meio de tudo isso, elas podem se confundir, inclusive. Você pode estar entregando alguma coisa e, ao mesmo tempo, você precisa estar corrigindo outra que é semelhante a essa ou que se integre com essa. Então, você pode estar implementando um sistema onde eu utilize uma API, que é uma API antiga,
funcionava para um sistema, mas agora, neste novo cenário, ela precisa de uma pequena alteração também. Então, não é uma coisa, é literalmente o jargão que todo mundo fala de trocar o pneu com o carro andando. É mais ou menos isso Uhum. aí mesmo. Legal. Uhum. Mais alguém quer fazer uma colocação? Eu ia inclusive perguntar para o Matheus, né? Que o que que a gente, quais são os preceitos e o que que a gente tem de tecnologia para exatamente ajudar isso, né? Toda essa parte de monitoramento do contínuo, da inspeção contínua, né? Perfeito, Dino. Como o Maurício bem comentou, né? Primeiro de tudo tem que ter isso bem organizado dentro da companhia, né? Separado em projetos, squads, ter uma pipeline bem definida, acho que é o primeiro ponto, né? Organizar a casa para aí depois ter um bom ferramental, né? Que às vezes, hoje em dia, a gente acaba vendo em muitas companhias que tem um ferramental excelente, muitas das vezes, mas o principal, que é a cultura, não está bem definida ali dentro da empresa, né? Então, acho que esse acaba sendo um diferencial e o uso de boas ferramentas com a cultura bem aplicada acaba dando aí muito mais tração para a companhia, né? Então, mas falando agora das tecnologias que a gente pode apoiar, quando o código está ali parado, né, está em desenvolvimento, está inscrito, o desenvolvedor está ali utilizando a sua IDE, nós conseguimos utilizar o SAST, né, que é o nosso teste estático, digamos assim. Uhum. Então, à medida que ele vai codificando, escrevendo o código, ele consegue submeter aí esses scans para verificar se tem algum SQL injection, por exemplo, se tem algum cross-site script, se tem algum, enfim, alguma outra vulnerabilidade naquele trecho de código que ele está escrevendo, né? Uhum. Validou se tem Se alguma. integra lá com o VS Code, Se por exemplo. integra com VS Code, IntelliJ, Eclipse, né? Então, com as Uhum. principais ideias de mercado dá para se acoplar. E aí, o desenvolvedor, a grande ideia de usar esse plugin, digamos, na IDE, é que ele não tem que acessar uma outra plataforma para isso, né? Ele já vai ter todos os insights à medida que ele vai escrevendo. E Uhum. o ponto positivo, o ponto alto disso é apoiar justamente o DevOps, porque ele não vai ter que ter aquele retrabalho. Opa, identifiquei um problema lá em produção, né? E Não é agora. uma etapa distinta, né? É junto Exato, ali. exatamente. Então, isso, né? O SAST é sempre quando o código está em escrita antes de entrar em produção, né? E a gente costuma até brincar, né? SAST, SA sempre antes, né? Porque é uma sopa de Uhum. letrinhas, né? SAST, DAST, SCA, Então, o SAST a gente costuma brincar, né? Sempre antes de entrar em produção, a gente passa ele primeiro ali, né? E aí, Tu fala essa da sopa de letrinhas, né? Só um sim, parênteses aqui, eu às vezes me irrito com alguns fabricantes que eles. Não, todas as nossas siglas têm 3 ou 4 letras. E daí dá conflito, porque, né? Às vezes na mesma solução tem, dependendo do contexto, aquelas mesmas 3 letras significam coisas totalmente diferentes. Então eu acho que o pessoal tem exatamente, meio uma obsessão com, com abreviações, né? Mas enfim. exatamente. Acaba exagerando, né, um pouco. Uhum. Mas enfim, Gostei dessa, Matheus, do sempre antes. Agora eu também sempre me confundi, agora nunca mais. Muito obrigado nunca mesmo. mais. Será Tudo. nova daqui pra frente. É isso aí. Acaba ajudando. Nossa, quando eu entrei nesse universo de AST, era milhões de letras. Eu falei, meu Deus, e agora? Como eu vou conseguir gravar tudo, né? Então a gente tem que achar esses subterfúgios aí também, né? Enfim, tem o SAST, né, como a gente estava conversando no início do ciclo de desenvolvimento. Quando a Uhum. aplicação já está um pouquinho avançada no ciclo ali de QA, de homologação, a gente tem o IAST. Antes, né, SAST é Static Application Security Testing, só para deixar claro, né, nosso teste estático. O IAST é Interactive Application Security Test, é o nosso teste interativo. Ele acaba ficando verdadeiramente no meio termo, né, ali entre a aplicação que está em construção e a aplicação que já está em produção, né? Então, o Yast ele vai ser justamente o intermediário. Tá ali em runtime, né, no QA, enquanto o tester tá ali varrendo a aplicação, manipulando essa aplicação, a gente consegue ter a observabilidade de dentro da aplicação, né? A gente conecta um agente no web server dessa Uhum. aplicação e à medida que ele vai manipulando, seja um e-commerce, por exemplo, a gente entrou no e-commerce, colocou um login, uma senha, um cartão de crédito, entrou na aba de departamentos, esse agente vai fazendo todo o rastreio do que está vulnerável ali naquela aplicação. Se o cartão de crédito está exposto, quais bancos de dados estão sendo acessados por essa interação com o site, ou até mesmo um portal. Coloquei um prontuário, um CPF, apareceu algum dado sensível de algum cliente, onde que está esse dado sensível, como corrigir. Uhum. Então, o IAST acaba sendo apoiando nesse caso, né? Isso depende bastante também
da perspicácia do testador, né? Porque ele trabalha Exato. junto, né? Então, assim, a análise estática, né, que é o sempre antes, no caso, né, ele vai conseguir identificar coisas óbvias, como eu esqueci de sanitizar um dado que vai entrar para um SQL do banco de dados, ou que vai ser executado, sei lá, de repente até num shell de algum equipamento, ele vai conseguir identificar essas coisas. Mas tem coisas que só vai conseguir perceber depois, né? Interagindo com o usuário, né? Ah, de repente aqui, ó, se o cara encadeia essas operações, de repente isso vai gerar uma vulnerabilidade lá adiante. E aí é que entra o YAST, certo? Exatamente, Dino, é isso mesmo. E aí tem muitas pessoas que perguntam: "Ah, mas não é melhor então já analisar minha aplicação em produção?" Muitas vezes não, né, o melhor é você já construir ela segura desde o princípio e só começar a fazer a monitoria das novas vulnerabilidades que forem aparecendo em produção, né, senão você vai ter um super retrabalho ali, né, coisas que poderiam Claro. ter já sido corrigidas, né, estão ali em produção há 1000 anos e sempre vai ser assim, construiu a aplicação inteira e só analisa quando estiver em produção. Aí tem um super trabalho. Até porque o YAST, né? Então ele vai pegando ali já naquela parte iterativa dos testes, né? Se eu testar só lá no final e for um problema estrutural, né? Da maneira como Exato, eu conecto as APIs, ou enfim, né? Mudar isso às vezes pode ser impraticável e daí tu começa a fazer remendos, né? Só que exatamente, daí, quanto mais remendo, mais difícil tu identificar um problema e prever todas as exceções, todas as situações, né? O quanto exatamente. antes tu conseguir captar, melhor, né? Exato. E aí a gente entra naquele contexto, né, naquele conceito de shift left, né, deslocar o quanto mais para a esquerda. Tem até Hum, uma pesquisa, se não me falha a memória, da IBM, que fala que se identificado uma vulnerabilidade ali em desenvolvimento, não tem custo, teoricamente, né, tá em design, tá em criação ali a aplicação. Essa mesma vulnerabilidade detectada em produção pode chegar a custar 10 vezes mais do que se ela tivesse sido corrigida no princípio. Né, então, hum. porque envolve o time legal, DevOps, todos os times ali para conseguir Sem desenvolver. contar o estresse e o Exato, atrito que vai dar em todas as áreas, né? Porque chega lá no exato, final, poxa, entregamos isso aí, né? Mês passado já estava, né, riscado, e daí agora tem que voltar a refazer isso aí e acaba com todo o cronograma, todas as equipes, né? exatamente. E Sim, e aí, né, minimizar surpresas minimiza o estresse, né? exatamente, Dino. E aí, né, com a fechando, né, praticamente essa sopa de letrinhas, a gente tem o Dast, né, que aí vai olhar justamente para as aplicações em produção, né, que é Dynamic Application Security Test. Aí a gente lembra do Dzinho, né, depois de já estar em produção, a gente Uhum, usa ali o Dast. Ele vai funcionar como se fosse um hacker da companhia mesmo. Então ele faz toda a localização, né, dá um URL, seja interna ou externa, concede essa URL, no caso, para Black Duck, enfim, e aí você consegue fazer toda a validação, tem um time de engenharia por trás que consegue fazer a validação manual, né, então consegue chegar quase que como um pen teste ali dessa aplicação. E a gente consegue fazer toda a validação desses pontos, tirando os falsos uhum, positivos, apresentando um relatório bem preciso ali para a equipe, para saber o que está em produção, né. E aí ele consegue fazer a varredura de forma continuada ou então em janelas específicas. Então eu quero testar só da meia-noite às 6 da manhã, por exemplo, de todas as primeira segunda-feira do mês. Ou então quero rodar de forma contínua, né. O número de pacotes que ele vai lançando ali é mínimo, então não gera nenhum impacto na produção. Inclusive, né, um detalhe importante, é a única ferramenta de mercado que está, otimizada para ser usada em produção, sem nenhum problema, né. Então ele uhum. cria um script específico para aquela aplicação. Sim, daí essa sim seria depois, lá no final do Exa processo, na parte de monitoramento, né? E exatamente. é isso, E aí né? Basicamente, pelo que eu vejo aqui, né, todas as definições de DevSecOps basicamente separa ali em automação contínua de testes, monitoração contínua dos serviços e sistemas, estou lendo da Wikipedia de novo, hã, tá. e segurança como código, né? Mas tem essas etapas, né, de automação, monitoramento, compartilhamento entre as equipes, a cultura, né, que é uma coisa muito Muito importante, né? Eu queria pedir pro André e pro Maurício, essa questão da cultura, né? Porque eu imagino que deva ser
Para quem já começou na parte DevOps, seja um pouquinho mais difícil, mas principalmente aquele desenvolvedor que vem de uma estratégia diferente, de um ciclo maior de desenvolvimento, já foi uma quebra de paradigma, já foi um baque. Uh, a estratégia DevOps e métodos ágeis para desenvolvimento, né? Essa coisa do cíclico, do nuvem, do sempre estar disponível, né? Tu não ter necessariamente uma janela de parada. E inserir isso, a parte de segurança também. Como é que é essa cultura para vocês verem? É como é que eu posso dizer? O pessoal, existe alguma resistência? O pessoal entende como é que funcionam esses processos? Como é que vocês veem isso dentro das equipes? O pessoal aqui na empresa compreende muito bem essa questão, e inclusive é algo que a gente toca muito forte aqui dentro da empresa, porque como a gente está falando aqui de varejo, as coisas acontecem muito rápido, né? Então, tipo, tudo muda muito rápido e precisa de desenvolvimento muito rápido, de features novas. E então isso que o Matheus comentou, da análise começar sempre lá do começo, com o SAST, depois o DAST e o IAST, é extremamente importante porque uma feature que a gente precisa entregar aqui numa velocidade astronômica aí, porque precisa entregar para o negócio, ela pode não quebrar, de repente, aquela aplicação, mas daqui a pouco, no trace de todo o caminho que aquele pacote vai fazer, daqui a pouco ela vai quebrar uma aplicação lá na frente e vai gerar uma vulnerabilidade lá na frente. Então a gente sempre tenta colocar o time sempre muito bem alinhado com essa questão de segurança e inclusive a gente roda diversas pentests nas aplicações aqui, sempre que a gente vai entregar alguma coisa para a produção, principalmente, é rodado sempre uma rodada de pentest aí nas aplicações para a gente mitigar cada vez mais essa questão de riscos e vulnerabilidades, né? E o time sempre acaba aprendendo e levando lições aprendidas para o desenvolvimento de novas aplicações. Então, isso aqui já está no cerne hoje do time de desenvolvimento, né? A segurança, o pessoal entende que é algo extremamente importante e que é muito mais barato a gente tratar isso no começo do que tu ter que remediar lá na frente e daqui a pouco tu gerar não só uma vulnerabilidade, mas tu daqui a pouco ter um vazamento de informação ou até um acesso indevido aí que vai vazar informações financeiras da empresa ou estratégias. E então a gente tem isso bem, bem alinhado já com o time. O time já está bem consciente da importância da segurança no desenvolvimento das aplicações. Legal. Maurício, tem alguma colocação? Enquanto a cultura, vamos lá, estou na Bruning há 7 anos, né? Quando eu cheguei na Bruning, pra vocês terem uma ideia, literalmente cada desenvolvedor ficava dentro de uma caixinha. Porque dentro na Cada um tinha a porta, sua sala? mais ou menos, uma sala grande, onde tinha cada um na sua baia, né? Ah, sim, o chiqueirinho. E chiqueirinho. Só que na sala, na porta da sala, tem uma placa bem grande, assim, escrito acesso restrito. E aí, se você ousasse abrir aquela porta, você passava por uma secretária, onde ela analisava o que é que você queria, se já tinha chamado, enfim, para talvez, em algum momento, marcar com alguém na semana que vem, pra tentar falar com alguém de TI lá, de desenvolvimento. Então, isso era assim há 7 anos atrás. Então, só para Sim, você já ter uma. era bem mais rígido, né? Isso. Hoje não, né? A Hoje nós interação. numa sala enorme, onde tem pessoal de projeto, de serviço, tudo juntos numa mesma sala, numa mesma mesa, às vezes, compartilhando ali aquele mesmo ambiente. E as pessoas, né, enfim, os usuários também interagem com eles normalmente. Então, esse foi um grande baque, assim, em termos de cultura, né? Uhum. A outra cultura é que antes, basicamente, quase que cada um tinha um servidor para si, e cada um fazia as suas aplicações e cada um cuidava do seu próprio servidor, né? Então, era quase Sim. como algo assim, como se fossem 10 empresas ao mesmo tempo ali. Então, esse era o ambiente que existia e tem a maior carga de desenvolvimento em cima disso. A maior quantidade de código desenvolvido está neste formato que eu falei para ti Uhum. agora. E a grande maioria dos softwares lá, o desenvolvedor nem está mais na empresa. Então, você tem uma ideia, não existia padrão entre todos eles. E aí até por isso que eu achei interessante a estratégia
que o Matheus estava falando, nós plamos uma estratégia um pouco diferente, na verdade, totalmente ao contrário. Por ter a maior carga de desenvolvimento já construído, já desenvolvido, nós optamos por colocar o Dast. E aí sim, para que ele fique olhando conforme eu estou usando ele. Porque a maior carga de dados, vamos dizer, de software, mais de 80%, ela já foi desenvolvida. Então, se eu colocar só no desenvolvimento, eu vou estar atingindo pouco o que eu estou fazendo, Verdade. literalmente. Então, a gente botou uma abordagem um pouco diferente de estratégia exatamente por causa desse cenário. Mas concordo totalmente aí com o Matheus. Gostaria muito de ter todas as 3 camadas, mas por Ah, enquanto nós temos o Dast e temos ali, logicamente, frameworks como o Laravel que nos ajudam a desenvolver já de forma um pouco mais segura, sim, já mas sanitiza um pouco exato. estrutura um pouquinho, te deixa Isso, menos para a criatividade do, exatamente. Então, do de desenvolvedor. novo, em termos de cultura, né? Então, hoje Aham. nós temos 4 desenvolvedores internos e 2 externos, terceirizados, inclusive, compartilham ali esse ambiente novo. Então, nós criamos um ambiente totalmente novo hoje. Se entrar lá no nosso portfólio ali da ferramenta do Dash, nós temos 2. Um é que é o ambiente novo, que nós chamamos, que é onde tem toda uma estrutura de microserviço e tudo mais. E tem um ambiente antigo que faz parte de mais de 80% aí dos nossos softwares. Por isso que, e poucos deles é que estão liberados aí para a internet, né? Então, isso também ajuda um pouco na segurança. Poucos que estão fora, que partiriam, estão expostos na superfície de ataque, são poucos deles. Então, esses, quando Uhum. acontecem, também nós temos essa cultura, assim como o Bonato falou, diz assim, não, peraí, você vai colocar alguma coisa exposto na internet, antes disso, vamos fazer um pentest muito mais apurado, vamos deixar só na mão do DASP, não. E aí, normalmente, quem faz isso é uma empresa bem legal de segurança lá, que é a IntegraSul, não sei se tu conhece, Dito. Aí o pessoal faz para nós, normalmente é o Anderson que faz essa questão aqui para Uhum. nós também, já descobriu várias coisas. Ao longo desses anos, a gente foi criando essa cultura, sabe? O próprio Pentest foi nos ensinando e colocando dentro dos manuais de como desenvolver melhores práticas, para que isso não chegue assim com um prato cheio lá para o Red Team ali da integração, dizendo assim, ó, de novo isso Uhum. aqui. Não, então pelo menos a gente vai aprendendo com os erros e ao longo do tempo vai melhorando cada vez mais o desenvolvimento. Mas, então, é uma estratégia um pouco diferente, exatamente por causa da estrutura que a gente tem hoje. Uhum. Sabe que até tu comentou ali, né, de cuidar quando fazer a liberação e o que liberar. A gente tem feito um serviço, o RTA, Red Team Assessment, de descoberta da superfície de ataque dos clientes. E a gente tem tido cases muito legais. Inclusive, recentemente a gente fez de uma fintech, que também ele tem a parte de desenvolvimento interna lá, né? Que eles fornecem o serviço. E foi descoberto muitos portais de desenvolvimento abertos, inclusive com banco de dados públicos para a internet, porque o pessoal acaba não cuidando, né? Sobe uma instância agora para teste, não sei o quê, e aí daqui a pouco acaba esquecendo. Não tem um inventário dessas informações, uma documentação, alguma coisa assim, né? E aí fica pública para a internet lá. Então é um ponto legal isso daí. Porque cada vez que tu cria um serviço para teste, que seja, na homologação, alguma coisa assim, e ele fica lá, ele vira uma superfície de ataque. Então, se tu também não tem um mapeamento desses teus, dessas tuas aplicações ali, tu acaba criando problemas para ti mesmo. Zé, eu queria te perguntar também, Anderson, aonde que tu vê assim mais falhas no processo de desenvolvimento inteiro, né? O que que é mais comum, né? Então é desde a parte de desenvolvimento, é uma parte mais estrutural? Que tipo de falhas ou vulnerabilidades tu procura antes, assim, onde é que é a fruta baixa? Geralmente é a parte de não inventariar, pelo que a gente percebe aqui, principalmente com a questão de APIs. O pessoal começou a criação, a cultura da criação de API para tudo, né?
E aí é uma coisa que todo mundo quis se adequar, porque precisa ter API, eu preciso fazer consulta, eu preciso ter resposta, e acaba não inventariando essas APIs que tem. E aí vai mudando negócios, serviços, e aquelas APIs vão ficando. E aí, a partir das APIs, tu consegue fazer consultas, e aí tem outras coisas que entram, né? Até o encadeamento de vulnerabilidades ali. Então, a API que serviria para uma consulta básica, no fim das contas, ela acaba encadeando com outras vulnerabilidades que podem levar até a criação de um usuário, por exemplo. Então, Uhum. tem esse ponto aí que eu percebo bastante, que é o que a gente busca sempre. É, cada API é um site, né? É, Efetivamente. e a parte de APIs hoje tá no core de todas as aplicações, basicamente, né? Tem tudo ali dentro que tu conseguiria fazer. Então tem bastante ponto. E aí é basicamente isso aí, não estar inventariado, não ter uma documentação, Uhum. até mesmo não ter um teste, né? E tu vê Mas muito, tipo, uma API que seria para um sistema interno ou para comunicação entre dois sistemas e que está publicada para a internet, de repente, né, com acesso para qualquer origem, sem criptografia. não, até o básico, assim, da proteção até tem, né? Geralmente, precisa ter uma autenticação para fazer o consumo, a Uhum. consulta daquela API, alguma coisa assim, ou até mesmo a criptografia em si, né? Mas é a questão, de ter alguma função dentro da API lá que não deveria estar exposta, aí sim. Até tem o caso da consulta que era dos usuários, por exemplo, uma lista, o portal RH, onde o pessoal recebia os salários ali, e aí tinha, acredito eu que tenha sido por testes, que tenha sido criado uma API que só passava o usuário e ela trazia o contra-cheque, como se fosse da requisição. Então, tu craftava um payload lá para enviar para ela, por exemplo, gerando um ID, e aí ela trazia a lista dos usuários. Com essa lista, tu conseguia ir passando para ela outras coisas. Então, possivelmente alguém só criou para ver alguma coisa, fazer um teste, uma modificação e esqueceu. Tá lá. Mas não deveria estar, né? Então, até tem isso. É, Como é que é? Não é comum, mas acontece sempre. contribuindo aí com a questão, quando nós falamos da nossa superfície de ataque, não quer dizer que os servidores estejam somente ou interno na Bruning, né? Ou até mesmo na nuvem, como um servidor nosso, os que nós controlamos. Mas também, como nós temos algumas aplicações que estão em servidores públicos, em nuvem pública, né? Por exemplo, portais de compra, que é um fornecedor do portal de compra, não é um nosso, não é uma nossa aplicação. Mas como Uhum. você falou, Anderson, eles têm uma API conosco para poder consultar várias coisas. Né? Bom, não só eles, portal de compra, mas os fornecedores em si, que nós temos em nuvens públicas, eles têm algumas APIs que precisam ter consulta aqui, como a que você citou agora também, da questão de RH. Então, essas nuvens também, quando nós temos lá uma URL nossa, mas está dentro da nuvem pública deles, nós também fizemos pentest antes de poder liberar para oficialmente, dizendo que, olha, isso aqui é um portal, é uma ferramenta oficial da Bruning, enfim. Aí pedimos, logicamente, permissão para eles para fazer os ataques e fizemos lá também o pentest na própria nuvem deles, porque, digamos assim, indiretamente, como eles têm uma VPN fechada conosco, eles poderiam fazer um ataque para nós, ou até mesmo coletar dados nossos internamente, se alguém conseguir invadir a própria nuvem deles. Então, essa superfície de ataque passa a ser muito maior do que somente o que está ao nosso poder, mas também o que está de fora é muito complicado aí. E aí, logicamente, que falando do desenvolvimento aqui, a gente vai tentar fazer essa mitigação na nossa API, mas dali para frente também tem que estar um pouco mais seguro, ou pelo menos ter tido a preocupação de fazer algum teste. E muitas vezes foi encontrado algumas vulnerabilidades e foi corrigido e tal, o fornecedor até agradeceu, né? E até Uhum. e coisas graves até, enfim.
que poderiam atingir não somente nós como clientes, mas os outros clientes que estavam na mesma nuvem, né. Então, isso é interessante falar também. Legal. Eu queria perguntar para vocês, entrando um pouquinho mais na parte de desenvolvimento ali do dia a dia mesmo. Como é que vocês veem e se a importância, o uso de implementação de testes? Vocês costumam, os desenvolvedores, implementar o teste antes de implementar a funcionalidade? Como é que funciona isso? Ou qual que vocês veem a importância para a segurança disso, né? Da implementação de testes no desenvolvimento? Porque é uma coisa que muitos desenvolvedores acham, pô, eu tenho que fazer a funcionalidade aqui, eu tenho que fazer o teste também, né? Então, não, deixa alguém testar, daí delega, né, essa responsabilidade para depois. A questão toda desse fluxo de, vamos dizer, subir um código para fazer oficial, vamos dizer assim, né, sair do desenvolvimento para um oficial, nós utilizamos algumas ferramentas, que são, uma delas é o Gitea mesmo, né? E outra é o Jenkins, que nós fizemos toda essa parte de coordenação. E a De partir CI/CD e tal. a partir disso tem os fluxos, né? O fluxo de aprovação, de teste, que ela vai conseguindo fazer os deploys até chegar automaticamente, né? Automatizado esse processo após as aprovações. E aí, como nós temos uma certificação, que é a TI SACS, ela nos rege, né, algumas documentações que são necessárias. Então, como o registro dessa mudança, e dentro desse registro de mudança tem dois documentos interessantes lá. Um é o documento de teste, que você tem que provar que você testou isso, e um outro documento que é o de rollback, que é caso você tenha algum problema, como nós vamos fazer para que isso volte. E aí, essas aprovações que no fluxo, logicamente, que não pode ser a mesma pessoa que desenvolveu. Então, esse próximo pessoa que faz essa aprovação, ele, em poder do documento de teste, ele pode fazer o próprio teste novamente, para ver se ele consegue ter resultados diferentes, ou se aquele teste é válido, e também pode e deve, né, inclusive, olhar a documentação para ver se toda essa documentação existe lá para que seja possível fazer o rollback caso dê algum problema. Então, isso é fundamental, né? Então não é nem Uhum. é base para tudo ali. Não só porque a gente tem essa certificação, porque depois tem auditorias e tudo mais, e cada uma das modificações, elas podem ser auditadas e devem ser auditadas, a gente pode entender, saber quem desenvolveu, quem testou, quem aprovou, quem fez a documentação e assim por diante. Uma das regras é que não podemos fazer o fluxo todo em cima de uma pessoa só. Em algum momento tem que Uhum. ter no mínimo duas pessoas, uma fazendo e a outra testando e aprovando, né? Certo. E você tem alguma coisa de code review, por exemplo, eu vou fazer um merge request, ou enfim, fazer um push lá pro repositório, eu preciso da aprovação de um outro desenvolvedor que vai revisar esse meu código? Sim, sim. Existe principalmente em termos de padronização, né? Como eu tinha dito anteriormente, tem algumas boas práticas e também tem a padronização do próprio código, caso alguém de outro desenvolvedor precise fazer alguma intervenção, modificação, enfim, Uhum, também tem essa uhum, parte de adaptabilidade. Então a gente tem lá o desenvolvedor líder, que a gente fala, e aí então todos os outros desenvolvedores passam pelo crivo dele primeiro. E se é ele que desenvolve, ele passa por mim, daí, para que também não fique sim, ele mesmo sim. testar ele mesmo, né? Então, digamos, logicamente que eu não vou fazer uma análise tão apurada, até porque dificilmente eu encontraria um erro em cima de um cara que já é Uhum. líder de desenvolvimento. Mas às vezes o cara de fora consegue perceber uma coisa Exato, que. exato. Eu Ah, primo muito mais a questão de, ó, se o negócio vai ser impactado em que momento, se você planejou uma janela ali de parada, se por acaso precise uma parada de sistema, se as documentações estão todas ok, aí sim, quando passa para eu fazer esse tipo de análise, eu faço uma análise um pouco menos profunda do que o próprio desenvolvedor. E até só complementando esse ponto que o Maurício comentou, né? O SAST acaba ajudando bastante também nessas possíveis validações.
né, seria uma ferramenta muito útil ali nesse momento do desenvolvimento, que ele já consegue até identificar, como o Dino tinha comentado ali no princípio, né, fez um pull request, fez um merge, alguma modificação ali no código, foi para a principal, dá para identificar por exemplo, foi detectada uma vulnerabilidade, uma issue vulnerável, uma issue crítica, perdão. E aí eu quero que quebre a build do meu desenvolvedor. Então dá para ter esse tipo de parametrização também, né, e não deixar isso tão a cargo do team leader de desenvolvimento. E aí ele consegue fazer justamente a validação se esse código pode continuar a ir para frente ou não, já ali no final, né? A ferramenta já faz isso de forma mais automatizada, né? Também seria uma possibilidade. A ideia até das ferramentas é justamente essa, né? E diminuindo essas lacunas que pode ter, que vai aumentando com o passar da esteira lá. Desde Isso, lá no início, cada uma tem um papel ali para justamente quando chegar para o próximo, não ter tanto problema e até evitar o retrabalho. é isso É aí. bem. Certo. Pelo que eu percebo, o tema sempre é estruturar, né? E as equipes de desenvolvimento cada vez maiores, muitas equipes envolvidas, muita gente envolvida, né? E eu imagino que, inclusive, vamos criar um produto novo, né? Então tem que ter muito mais planejamento hoje em dia, onde é que isso vai rodar, que tecnologias que a gente vai usar, vamos usar um framework para, de repente, como o Maurício tinha citado antes, né? A gente tentar minimizar os problemas a criatividade, né? Para, não, vou criar uma coisa totalmente nova e de repente aquilo não está testado o suficiente, né? Ou até linguagens de programação, né? Hoje em dia a gente já tem linguagens tipo Rust, que já elimina uma série de problemas, por exemplo, de vazamento de memória, então, eu imagino que isso dê bastante trabalho e precisa muito mais planejamento do que era uma vez que, como o Maurício tinha comentado, cada um tinha o seu servidor, né? Então, a pessoa ia fazendo e ia vendo o que dava. Hoje tu tem que coordenar com muita gente, né? Funcionando, bota em produção, vamos embora. Mais ou menos isso, né? E assim, como todas as coisas complexas, né, precisa monitoramento e precisa continuamente a gente estar analisando para a gente não perder o controle, né? Porque senão aquela coisa assim, eu não ouço falar tanto daquele sistema, eu sei que ele é usado, mas eu não ouço falar muito, né? Até que dá problema, né? Então, aquela ideia do não se mexe em time que tá ganhando pode ser um pouquinho contra aqui, né? Então, Porque se a gente não ouve há muito tempo, é possível que já exista um problema ali, né? verdade, Dino. A gente escuta muito isso de É. N reuniões que a gente acaba fazendo. Não, tem um sistema ali da empresa que ninguém sabe quem criou, onde que criou, como que foi feito, tá funcionando, deixa ele paradinho ali. Ninguém mexe. Se der problema, a gente não vai nem olhar para ele. Só que hoje em dia, né, principalmente tu vai pegar bibliotecas antigas, em sistemas operacionais mais desatualizados, com técnicas, e tudo acontece muito rápido. Então, essa revisão. E aí entra outra questão, né, também da cadeia de suprimentos, né? Exato. E aí a gente consegue até entrar com o SCA nessa parte também, analisar todos os componentes daquela aplicação, né, a versão, por exemplo, que está sendo utilizada, se quantas vulnerabilidades tem naquela versão daquela biblioteca de terceiros, por exemplo, né, o que precisa ser modificado. Tem também ferramentas para dar esse apoio, inventariar os componentes utilizados na aplicação, né, que aí seria justamente o SCA, né, que é análise e composição de software. Então seria outra ferramentinha aí também que ajudaria nesse processo. Legal. André, queria falar alguma coisa? Não. Não, isso aí mesmo. Aqui a gente está também com, para a parte de revisão de código, principalmente, né? A gente está com projetos aí para o próximo ano de começar também a utilizar a parte de IA para fazer o code review, né? Com base no nosso
escopo de desenvolvimento e nossas práticas e desenvolvimento interno com os documentos que a gente tem já elaborados aqui dentro da empresa, utilizar da IA para fazer essa primeira revisão de código, né, e já fazer uma sugestão de melhoria para o desenvolvedor. E isso tirar a carga de trabalho de cima do TL, né, que é hoje quem faz a parte de revisão de código. E aí ele fica com uma análise mais rebuscada, então, após a IA fazer a primeira análise. Então, a gente tem já diversas ferramentas também que auxiliam, né, e são muito bem-vindas para manter sempre essa cadeia de desenvolvimento cada vez mais segura e entregar produtos melhores, né. Tem alguém quer comentar alguma coisa específica, levantar algum assunto? Eu gostaria de levantar a questão mais ligada com a parte de indústria 4.0, e infelizmente é quase como caminhar num quarto escuro cheio de ovo e tentar não quebrar nenhum. Não tem muita ferramenta que nos ajude, não tem muita questão ali. E só para ter uma ideia, nós estamos implementando uma ferramenta nova de produção direta lá, vai afetar diretamente o funcionamento da máquina, bloqueios, a própria coleta de dados da máquina. Isso vai gerar manutenções preventiva, preditiva e assim por diante. Tu imagina o impacto disso se eu tivesse algum tipo de invasão ou qualquer tipo de, seja perda de Uhum. pacotes ou perda de algum dado ou indisponibilidade de algum sistema que seja. Então, isso impacta hoje diretamente na produção. Antigamente, quando nós ficávamos sem sistema, a máquina continuava funcionando plenamente, não tinha problema Porque ela era nenhum, independente. acabou. Hoje não. Hoje nós temos linhas inteiras que dependem 100% que o sistema funcione. E aí nós temos vários protocolos, principalmente, né? E aí é que Uhum. me entrou essa dúvida aqui que o Matheus falou, mas APIs de terceiro ou até software de terceiro, o quanto nós conseguimos chegar com a ferramenta que você comentou, Matheus, também testar esse tipo de utilização. Então, vamos botar algo assim, vamos botar um exemplo. Nós utilizamos, Uhum. um dos protocolos que a gente mais utiliza é o MQTT, outro é o PCOA, que são dois protocolos aí bem divulgados e utilizados mundialmente, em cima dessa Uhum. questão de IoT e dos 4.0. Hoje, dentro do meu código, nós chamamos o nosso broker de MQTT, por exemplo, e de lá a gente coleta dados, enfim, tem várias questões, com APIs, com software direto, com tela de usuário, passando até por uma tela de elipse lá, que é uma tela de IHM e tudo mais. Até mesmo dentro da IHM, nós também comunicamos e desenvolvemos lá dentro para Uhum. comunicar com esse broker. E após esse broker estar alimentado, isso gera uma série de outros eventos. Então, o quanto a gente conseguiria estar protegido ou defender isso, esse território aí que por enquanto está bem complicado de defender, né? Perfeito, ótima pergunta, Maurício. A Black Duck tem, além dessa ferramenta de suprimentos, né, de análise dessas bibliotecas, também tem o Defensix, que é o Defensic Fuzzing, que ele acaba fazendo um teste de fuzz em determinados protocolos. Precisaria validar somente se tem esse PCOA dentro dessa nossa ferramenta também. Aí, no caso, só teria aquele protocolo e faria o teste completo ali do protocolo em específico. Daria para chegar nesse nível de detalhes. E falando do SSA, ele chega no nível de detalhes para saber, assim, se tá usando qual Apache que está utilizando, qual versão do Apache que utiliza, qual versão do Extreme, Apache Snake, o que que tá utilizando, né? E qual versão, qual CVE ele tem mapeado dentro daquela versão, e também ele te dá já a sugestão de correção, né? Então a gente conseguiria chegar nesse nível de detalhes. Aí, só complementando, é importante também, e agora estão. Eu sei de soluções, por exemplo, da Fortinet, que a gente aplica, específicas para o TI, que elas vão atuar daí elas vão interceptar a comunicação. Então ela pega tudo que vem, está conectado no switch na comunicação entre os equipamentos, né? E ela entende esses protocolos e tu consegue definir parâmetros bem específicos. Por exemplo, eu não quero que a temperatura dessa fornalha passe de tantos graus, né? Então, isso previne
mesmo uma ação maliciosa, um erro, de repente, de algum operador, ou, né, alguma coisa que, de repente, áreas diferentes. Não, mas eu preciso a temperatura maior, e eu não, né? Então, tu consegue criar esses limites e tu consegue ter uma visibilidade muito maior de toda a área de OT, né? Então, isso é importante também. Entendi. Só para ter uma ideia, hoje com o protocolo MQTT, que é o broker que eu comentei, existem parâmetros que vêm do nosso cliente diretamente para o nosso equipamento lá dentro da produção. Passa por ninguém, nenhum operador olha isso ou verifica. Ele simplesmente vai fazer uma colagem de um produto determinado lá, de um componente dentro do tanque de combustível que nós produzimos, por exemplo, no rodoviário, né, do segmento rodoviário. Ele vai colar um componente lá exatamente na metragem lá em milímetros que o nosso cliente enviou via arquivo eletrônico para nós. Então, e esse valor, ele está dentro de um tópico dentro do broker MQTT. E de alguma forma alguém alterar esse parâmetro, em vez de colar em 200 milímetros, vai colocar lá em 500 milímetros. E aí O prejuízo é gigantesco. nós vamos parar uma linha de produção por causa que isso aconteceu dessa forma, fora multas e tudo mais, né? Então, só para ter uma ideia, pode chegar aí a quase $1.000 por minuto de uma linha parada. Eu não quero nem ver. Justifica o investimento em segurança. Eu queria agradecer a todo mundo por ter participado, tá? Principalmente o André, o Maurício e o Matheus ali, o Anderson também, né? Mas o Anderson tá junto com a gente ali, daí é mais fácil agendar. E vocês terem disposto do tempo de vocês para passar conhecimento aí para quem consome o nosso podcast. Muito obrigado, gente. E por hoje é só. Nos sigam pelo @got_shell no Instagram ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. Abraços e até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.